Olá, sejam bem-vindos ao canal da Igreja no Gama. Hoje daremos sequência a uma série de episódios que têm sido desenvolvidos por meio desse canal semanalmente acerca do livro O Sentido da Vida, que nos traz uma reflexão sobre a existência do homem. Hoje iremos falar acerca do capítulo 4, que traz o tema Deus tornando-se homem. Nos episódios anteriores, podemos ver que o desejo de Deus sempre, desde o início, foi se achegar a esse homem. Para que se achegar ao homem? Para ter comunhão com o homem, para ter um relacionamento com esse homem criado. E ele o fez de duas formas, por meio da linguagem escrita, que é a Bíblia, e também por meio da linguagem falada. Mas como que esse Deus, antes em luz inacessível, como a Bíblia fala, ele habita em luz inacessível, ele é um Deus invisível. Como que esse Deus em luz inacessível, esse Deus invisível, pôde chegar até nós, humanos, pôde nos alcançar, pôde vir estar em nosso meio? Ele veio por meio de seu Filho Jesus Cristo, o homem-Deus. Aqui no livro de João 1, versículo 14, nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, esse Verbo, ele se fez carne, ele se encarnou, ele viveu aqui conosco, mas ele teve que vir de que forma? Ele veio como um homem. Esse Deus, ele se processou, ele precisou vir na figura de homem sem pecado, mas um homem para estar conosco aqui por cerca de 33 anos e meio. Mas como é que foi esse processo dessa encarnação? É sobre isso que nós vamos falar nesse capítulo 4. Como esse homem-Deus chegou até nós e como foi o viver desse homem-Deus na Terra durante todo o período que aqui passou. Em seu nascimento, algo extraordinário já foi nos apresentado. Ele nasceu de uma forma incomum, extraordinária. Ele foi concebido no ventre de uma virgem, ele foi gerado de uma virgem, a Virgem Maria. Essa virgem deu à luz ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, ao Emanuel, que é o Deus conosco. Então, desde o seu nascimento, que ele já viveu de forma diferenciada de qualquer outro homem. No transcorrer do seu viver humano, também o Senhor teve um viver totalmente elevado, diferente de qualquer outro ser humano. Ele teve uma moral extremamente elevada, irrepreensível. Não teve como acusá-lo, ainda que seus opositores, seus perseguidores ficassem o tempo inteiro buscando algo que pudesse denegrir, envergonhar, manchar a imagem desse Senhor, desse homem-Deus, tentar colocá-lo em apuros, em situações difíceis, ainda que eles assim tivessem tentado o tempo inteiro, em nenhum momento eles puderam acusar, eles acharam qualquer falha, qualquer erro nesse Jesus o Salvador, nesse homem-Deus. Porque a vida dele aqui na Terra, durante todo o tempo que ele esteve entre nós, como aqui falou, que ele habitou, aqui em João falou, que ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, durante todo o tempo que ele esteve conosco na Terra, que ele esteve aqui na Terra, ele viveu de forma irrepreensível. Toda a sua vida humana foi pautada numa vida santa, numa vida sem pecado, numa moral elevadíssima, acima de qualquer questionamento, acima de todos os homens. Então, esse foi um dos aspectos do viver desse homem-Deus aqui, como ele viveu, como foi desenvolvida a sua vida humana entre nós. Outro aspecto também é que ao longo da sua vida, em suas caminhadas, em suas pregações, ele fez coisas que nenhum outro ser humano é capaz de fazer, seria capaz de fazer e nem é capaz de fazer. Ele realizou muitos feitos e esses feitos eles estão registrados nos 4 evangelhos do Novo Testamento. E ali pode ser testificado que ele exerceu um ministério de realmente curar as pessoas, de fazer milagres, de fazer muitos feitos que nenhum outro homem poderia fazer.
e nem pode, porque todos esses feitos, eles são inerentes ao homem-deus, fazem parte da divindade desse homem. O Senhor teve esse aspecto. E quando o Senhor desceu à terra, ele sabia a que estava descendo. Ele sabia que ele estava vindo para cumprir o desejo do coração de Deus, para cumprir a comissão que tinha sido delegada a ele. E durante todo esse viver, foi isso que ele praticou. Ele veio para se aproximar do homem, para falar ao homem, para ter esse homem mais próximo de si, mais íntimo de si, para realmente buscar um laço de comunhão tão forte entre o homem, que pudesse nessa comunhão se desenvolver esse tão sonhado relacionamento que Deus anela em seu coração. Então aqui ele esteve, aqui ele nasceu, aqui ele viveu, ele nasceu de forma extraordinária, incomum, uma forma que realmente as leis biológicas não conseguiram entender, mas todos esses fatos do nascimento do nosso Salvador, eles se encontram nos livros de Mateus e Lucas, podem ser lidos e desfrutados. E ele teve também um viver totalmente pautado em santidade, um viver sem pecado, um viver que agradou a Deus, um viver que deixou um modelo para nós homens, que nós também, estando nele, podemos desenvolver uma vida santa. Foi isso que ele viveu aqui na terra. Fez os seus feitos que ninguém poderia ter feito. E aqui então ele nasceu, ele viveu e aqui ele morreu. E ele morreu também de uma forma gloriosa. Quando ele morreu, ele abriu para nós, ele abriu para mim e para você um novo e vivo caminho. E uma vez que nós entramos por esse caminho, ao receber Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus, enfim, tem essa oportunidade de nos fazer um com Ele, de realmente cumprir o propósito do seu coração, de estreitar os laços dessa comunhão. Que o grande desejo de Deus é se tornar um com o homem. Por isso ele mandou o seu filho, por isso ele veio por meio de seu filho, ele se expressou na terra por meio de Jesus Cristo. Esse homem-deus que foi capaz de viver de uma forma tão elevada, de viver de uma forma tão gloriosa, de uma forma tão perfeita, ele foi o único entre todos os homens que pôde reivindicar uma vida santa, uma vida perfeita, porque é isso que ele trouxe na sua natureza divina. Então hoje nós podemos nos aproximar de Deus por meio da pessoa de Jesus, recebendo o Senhor Jesus como nosso Salvador. E não só isso, podemos ainda dar um passo a mais. Deus deseja isso de nós, que nós não somente o recebamos, mas também busquemos ter essa intensa comunhão com Ele, esse desenvolvimento desse relacionamento com Ele, ao ponto de que nós sejamos um com o nosso Senhor. A Bíblia fala que aquele que se une ao Espírito, que se une ao Senhor, é um Espírito com Ele. Então o Senhor quer nos unir a Ele em Espírito. O Senhor quer nos salvar, o Senhor quer ampliar a linha de comunhão conosco, o Senhor quer que desenvolvemos aqui nessa terra também uma vida santa. Para nós foi deixado o modelo do Senhor Jesus. Amado ouvinte, eu não sei nesse momento qual está o grau da sua comunhão, desse desenvolvimento, desse relacionamento seu com Deus. Mas Ele está convidando a mim e a você a dar um passo a mais, a subir mais um degrau nessa comunhão, a finalmente obter a realidade desse relacionamento. Assim como esse relacionamento tem sido real no coração de Deus, Ele deseja que seja real na nossa experiência e Ele possa finalmente cumprir o seu desejo, que é estar para sempre com o homem. Amém.